Então, né, pessoal, olha só que coisa, que situação. As previsões para a economia do Brasil estão tão ruins, os resultados previstos para 2024 são tão decepcionantes, que o próprio Lula está com medo da situação econômica, está terrivelmente preocupado com este ano de 2024 em matéria econômica. E ele teme pela desaceleração da economia brasileira, que está muito bem prevista por todo mundo, diga-se de passagem, algo que, obviamente, vai ter um impacto imediato na questão eleitoral para 2024, nas prefeituras, nos apoios que o Lula quer criar ao redor do Brasil aí, e vai ter um impacto também na arrecadação estatal, que vai ser um problema enorme para o orçamento deste ano, e principalmente na imagem do Lula, que depende, e ele sabe bem disso, né, depende do bom desempenho econômico da economia brasileira para se manter no poder. Porque se a economia começar a derrapar, o governo dele acaba em 2 tempos, né? Então vamos ver aqui as preocupações do Lula e quais são os planos dele aqui para longo prazo, né? Os planos quadrienais, quinquenais dele aqui, não sei, né? Aquela coisa soviética mesmo de planejamento centralizado da economia, que a gente sabe muito bem aonde vai dar. Mas antes de continuarmos, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui é aquela conversa de bastidores ali do Palácio do Planalto, aquele pessoal em Brasília e tudo mais. O Lula disse a interlocutores não identificados, a gente sabe como é que é essa coisa, né? Pô, quem vaza a conversa não pode falar o seu próprio nome, não pode, pede anonimato, porque depois ele deixa de ser uma fonte confiável, porque o Lula não vai contar nada mais para ele, né? Mas esses interlocutores não identificados, então, afirmaram que o Lula tem uma preocupação com a possibilidade de desaceleração do crescimento da economia no presente ano, uma possibilidade muito real, dados os cenários aí geopolíticos, né, questões internacionais que a gente está acompanhando, uma série de conflitos que já estão acontecendo, outros que eventualmente e infelizmente podem vir a acontecer, com potenciais prejuízos para a questão do abastecimento global de mercadorias, de commodities, de produtos, etc. E uma série de impactos para a economia de forma geral e problemas internos também causados principalmente por esse governo aqui do Lula, mas também os impactos climáticos aqui na agricultura do Brasil, etc. Então tudo indica para um ano pelo menos mais difícil em 2024, sendo que o segundo semestre de 2023 já não foi grandes coisas, né? Os bons números apresentados, números razoáveis, melhor dizendo, apresentados pelo governo do Lula em 2023 se devem mais aos 6 primeiros meses do ano, especialmente aos 4 primeiros meses, do que ao restante, né? Então, 2024 já vem sem aquela carga do início de 2023, aquela carga positiva. Isso, obviamente, deixa o Lula preocupado aqui. Em função disso, inclusive, né, isso aqui é uma informação que parece que circulou pelo pessoal da Folha de São Paulo. Estou lendo aqui a repercussão dela no site da Revista Oeste, né? Mas a equipe econômica do Lula já estaria estudando medidas para alavancar o PIB do Brasil, pelo menos nesse ano. Isso é sempre um problema, um grande problema. Todas essas medidas imediatistas do ponto de vista econômico tendem a ser um desastre no médio e no longo prazo, porque o PIB, você sabe muito bem, é um número enganoso que leva em conta gastos estatais como crescimento da economia, como produtividade, quando eles não são, então você consegue maquiar bem esses números no primeiro momento. Só que o preço dessa maquiagem logo aparece, mas aí vai cair no colo do próximo presidente, no próximo mandato do Lula. Ele não se importa, o importante para ele é o imediato, é ter números bons para apresentar, nem que eles sejam maceteados, maquiados, da pior forma possível, né? Então, faça a comparação aqui dos 3%, que é a estimativa para o crescimento do PIB no ano passado. Não temos esse número ainda, mas quase todo mundo crava o crescimento em 3%, então é mais ou menos algo pacificado. Só que a projeção do pessoal para 2024 varia aí entre 1,5% e 1,6%. Hoje saiu um boletim Focus, inclusive, hoje dia 22, segunda-feira, né? Marcando aqui 1,6% de crescimento da economia, de acordo com o consenso do mercado, ou seja, um crescimento metade do que nós tivemos no ano passado. Sempre gosto de frisar que isso aqui representa um crescimento de qualquer forma. A economia está crescendo pouco? Ok, não é algo bom, é assim, decepcionante de certa forma, mas é melhor do que não crescer ou do que ter uma redução, ter um decréscimo do PIB. Então, algum crescimento é sempre positivo.
quanto mais melhor, obviamente, né? Então, eles reforçam aqui que o mercado tem errado com consistência o crescimento econômico do Brasil, né? 2021, 2022, 2023. No início do ano, o mercado apontava algo que se mostrou muito subestimado. Bom, claro, resultado muito positivo, né? Mas a gente não tem certeza se 2024 vai ter o mesmo fenômeno. Até o momento, com os dados dos quais nós dispomos, a coisa parece que vai caminhar para isso mesmo, né? Então, o pessoal aqui acredita que o pessoal do governo, né, que as medidas econômicas que o governo Lula lançou até o momento, sei lá que medidas econômicas, programa Desenrola, enfim, não serão suficientes para fazer a economia crescer, então precisam de uma segunda rodada de mais intervenção, de mais projetos, de mais planos aí para fazer a economia crescer, né? Além de o governo começar a analisar o uso de outros instrumentos econômicos. Isso aqui me deixa de cabelo arrepiado, com certeza. A gente sabe, 2024, o Banco Central ainda está sob o comando do Campos Neto, ainda tem um grau de independência em relação ao governo Lula, mas em 2025 isso acabou, meu amigo. Aí é subserviência total ao governo do PT. Aliás, o que poderia salvar a economia do Brasil em relação a isso é a queda do Lula antes dele poder indicar o próximo diretor do Banco Central, porque realmente aí são 4 anos sem poder tirar o cara de lá. Não tem jeito. Então, melhor cenário seria o Lula cair, Geraldo Alckmin assumir, indicar o próximo cara, um sujeito aí mais centrado, mais sensato, né? Mas isso é tema para outro vídeo. Então, o pessoal do PT está pressionando o governo Lula, é claro, aquela base, aquele núcleo duro do PT, aquele pessoal da foice e do martelo, para o governo desconsiderar a meta fiscal de déficit zero, coisa que provavelmente vai acontecer aí, porque esse pessoal, você sabe como é que é a cabeça deles, né? Quanto mais gasto estatal, mais a economia cresce. Novamente é o problema do PIB, que engana bastante no primeiro momento, mas todo esse gasto vai cobrar a sua conta no futuro. Vide, né? Consertando o vide, o exemplo da Argentina, que se afundou por conta disso, desse tipo de mentalidade aqui, né? Então, o pessoal aqui acredita que é necessário investir mais dinheiro do Estado para aumentar investimentos de forma geral, inclusive investimentos privados, porque estão em queda aí, e o pessoal está com medo do tal do contingenciamento, que é bem provável que aconteça ainda no começo desse ano, talvez em março ou abril, e que atrapalharia o projeto, aqui o sonho molhado deles, que é o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento ou da Corrupção, conforme você realmente aí, prefira dizer, né? Então tem uma listinha aqui de estímulos previstos para o crescimento da economia no governo Lula, né? Eles estão contando com o efeito do pagamento dos 93 bilhões de reais em precatórios, que nada mais é do que emitir dívida para pagar dívida, né? Basicamente é isso que foi feito, só que deveria ser pago com a economia e não com emissão de dinheiro do nada, né? Investimentos previstos pela Petrobras e também pelo BNDES, aí, aquela coisa que a gente conhece muito bem, a aposta no plano estratégico da Petrobras de 14 anos aqui, né? 102 bilhões de dólares de investimentos de forma geral. O grande ponto aqui é se esses investimentos são viáveis ou não, se eles são apenas politicagem, isso que vai determinar o quanto eles serão benéficos para a economia do Brasil ou não. Investimento em si não é um problema, o problema é quando ele é feito pelo Estado, direcionado para interesses do Estado, né? Tem aqui o programa Letra de Crédito do Desenvolvimento do BNDES, no segundo semestre desse ano aqui. É um outro fundo aqui chamado Fundo Clima, também ligado ao BNDES, e acelerar a regulamentação de projetos já aprovados aqui, como o Marco Legal de Garantias e uma lei aqui sobre debêntures de infraestrutura. Nada mais é do que mais dívida aqui emitida pelo governo, um governo federal se alicerçando o crescimento da economia brasileira em emissão de dívida, né? Que é a tal da nova política do Lula aqui, o plano quinquenal dele, ou quadrienal no caso, porque vai até 2026, um programa de 300 bilhões de reais, investimentos iniciais, meu amigo. Isso aqui foi anunciado hoje, inclusive, né? Para financiamentos destinados à nova política industrial, que é a Nova Indústria Brasil, NIB aqui, né? Que usa o termo neoindustrialização, que não tem nada de novo aqui, é mais do mesmo. O governo agindo como o motor, o indutor do crescimento econômico no Brasil, conforme foi feito no passado, com resultados catastróficos para a nossa economia, um grande fracasso no final das contas, aí, algo que foi feito no passado nos governos petistas e a gente já conhece
muito bem, né? Aqueles empréstimos subsidiados fornecidos pelo BNDES que vão se mostrar no longo prazo como investimentos ruins, maléficos para a economia, que não vão se reverter em recursos aos cofres públicos, né? Então, tem todo aqui um direcionamento desses valores, como que isso vai ser dividido e tudo mais, metas prioritárias de 10 anos aqui, um plano de diretrizes e tudo mais, coisa aí que realmente a gente considera tranquilamente como um plano soviético da parte do Lula para fazer a economia crescer magicamente e etc, né? Volto a dizer o que eu falei no começo desse vídeo, estamos falando aqui basicamente, né, de uma forma assim, bastante resumida, de o governo fazendo toda essa politicagem econômica, maquiando números, para apresentar um resultado positivo no curto prazo. O governo sabe muito bem que isso aqui é um problema para a economia no longo prazo, e nós sabemos também, porque nós já vimos isso acontecer no passado, já vimos esse filme antes, meu amigo. Você certamente sabe qual que é o problema nessa história, mas o Lula está disposto a pagar esse preço. Sabe aquele meme, eu acho que é no personagem do Shrek, né? Que o cara diz lá, muitos de vocês vão morrer, mas esse é um preço que eu estou disposto a pagar? Pois é, isso aí, a economia do Brasil vai quebrar, mas esse é um preço que o Lula está disposto a pagar em troca de capital político de curtíssimo prazo, para garantir as eleições esse ano e para garantir a sobrevida do seu governo, que ele sabe que está na corda bamba realmente, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!